Salve da igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por estarmos mais uma vez reunidos na sua presença, Senhor, para estudar a tua palavra, Deus, para aprender mais, Deus, daquilo que o Senhor nos ensina através da tua palavra, meu Pai. Que o Senhor venha abrir a nossa mente, o nosso entendimento, o nosso coração, remover, Senhor, todo o impedimento, meu Pai, todo espírito de engano, Senhor, tudo aquilo que não vem de Ti. Que o Senhor venha abençoar as nossas vidas, meu Deus, aumentando a nossa fé, meu Pai, nos enchendo, Deus, da Tua unção, da Tua graça, da Tua sabedoria, Deus. Que o Senhor, Pai, abra os nossos olhos e que nós possamos crescer e amadurecer na Tua presença, Deus. Que nós possamos fazer sempre a Sua vontade, meu Pai. Que o Senhor venha nos dar discernimento espiritual e que o Senhor, Deus, venha nos encher, Senhor, da Tua unção, meu Pai, da Tua presença, Senhor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é Os Cônjuges e a Vida Financeira. O texto de abertura está em Salmo 112, que diz assim: Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra, a geração do justo será abençoada. Fazenda e riquezas haverá na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas, ele é piedoso, misericordioso e justo. Bem irá o homem que se compadece e empresta, disporá as suas coisas com juízo. Na verdade, nunca será abalado. O justo ficará em memória eterna. Não temerá maus rumores, o seu coração está firme, confiando no Senhor. O seu coração bem firmado não temerá, até que ele veja cumprido o seu desejo sobre os seus inimigos. É liberal, dá aos necessitados. A sua justiça permanece para sempre e a sua força se exaltará em glória. O ímpio verá isso e se enraivecerá, rangerá os dentes e se consumirá. O desejo dos ímpios perecerá. Amém? Eu particularmente gosto muito desse salmo que nós lemos agora na abertura, porque esse salmo, ele fala qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Ele revela qual é a promessa de Deus para a vida daqueles que temem ao Senhor. Então nós vimos aqui que ele diz que vai ter uma descendência poderosa, abençoada, riqueza, justiça, segurança, generosidade. Então, quando Deus promete isso aqui através da palavra dele, ele está prometendo além do que o sustento diário. Ele está prometendo aqui riquezas, mas tem uma condição. Nós precisamos ser tementes a Deus. E quando ele promete riquezas, a gente entende que Deus vai fazer o quê? Ele vai nos dar ideias de negócios, ele vai nos dar estratégias para ganhar dinheiro, ele vai abrir portas de emprego, né? Porque o dinheiro não vai cair do céu, né? Ele precisa prover o meio pelo qual nós vamos ganhar esse dinheiro, nós vamos ganhar essa riqueza, né? O Senhor vai nos abençoar em tudo. Quando a gente lê esse salmo, a gente vê aqui como o Senhor abençoa, mas com a condição de sermos tementes a Deus. Então nós precisamos ter muito cuidado com os enganos de Satanás, que nós vamos ver que nessa lição o diabo, ele está sempre preparado para nos enganar, né, para nos atrapalhar. A gente já falou sobre isso em outras lições também, né? E dentro do relacionamento, essa questão financeira, ela é muito importante, porque estatisticamente comprovado, muitos relacionamentos terminam e tem grandes conflitos por causa da questão financeira. Então, seja por conta da diferença salarial que existe, seja por conta de despesas, de dívidas, de mau gasto do dinheiro, né, de má administração. Então, essa questão financeira dentro do relacionamento, ela é muito importante. E a riqueza, nós sabemos que ela concede poder. E quando uma pessoa ela busca apenas o poder, acaba perdendo a compreensão de quem ela é. A gente tem o exemplo de Adão e Eva, né? Que quando eles comeram aquele fruto que era proibido, eles comeram com a promessa de que eles seriam iguais a Deus.
E ao invés disso, assim que eles comeram, eles perceberam a sua própria nudez. Eles perceberam que eles estavam errados, né? Eles já acharam que eles estavam pecando a partir daquele momento. Por isso que é muito importante a gente estudar a Bíblia para a gente entender todas as áreas da nossa vida, inclusive a questão financeira, inclusive como é que nós temos que lidar com o dinheiro. A Bíblia, ela mostra o exemplo de vários homens e mulheres de Deus que tinham riquezas e souberam lidar com isso, glorificando a Deus, agradecendo a Deus, promovendo o bem-estar das pessoas, usando essa bênção financeira que elas receberam do Senhor para abençoar a vida de outras pessoas. Então, a gente percebe através desses exemplos, né, desses homens e dessas mulheres de Deus, que o dinheiro em si não é o problema, mas a forma como a pessoa lida com esse dinheiro, como a pessoa lida com essa bênção da prosperidade, da riqueza que ela recebe, né, que tanto pode ser uma bênção, quanto pode ser também uma maldição. O primeiro tópico fala sobre o poder das riquezas, o apego desmedido às riquezas. No Sermão do Monte, no livro de Mateus, a gente vê que Jesus ele fala sobre os males decorrentes do apego à riqueza, do apego ao dinheiro. Então ele ensinou as pessoas que elas não devem se preocupar mais em juntar tesouros nessa terra, bens materiais, né? Porque eles são transitórios e instáveis, né? Onde a traça e a ferrugem corroem. Mas sim juntar bens no céu, né? Bens eternos, bens permanentes. Porque a Bíblia nos ensina que nós não devemos servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Então, é muito importante a gente observar com o que nós estamos nos preocupando mais, em adorar a Deus, em buscar a Deus ou em conseguir riquezas. Quantas pessoas dizem que não têm tempo de buscar a Deus, de adorar a Deus, porque estão ocupadas trabalhando, né, fazendo tantas coisas? E o que é mais importante? Você trabalhar e ganhar dinheiro ou você buscar a Deus, consagrar a sua vida ao Senhor, ir à igreja, né, ter comunhão com o Senhor? Porque, como diz no Sermão da Montanha, lá em Mateus capítulo 6, especialmente o versículo 19 ao 34, o Senhor, ele sabe de tudo aquilo que nós precisamos e ele cuida de nós. Então, quando nós buscamos a Deus em primeiro lugar, as outras coisas serão acrescentadas, né? E a gente hoje em dia vê tantas pessoas falando: ah, mas eu não tenho tempo de ir no culto, ah, mas eu não tenho tempo de ler a Bíblia, eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo porque eu estou muito ocupada trabalhando, porque eu tenho que trabalhar demais, tem que arrumar a casa, tem que cuidar de menino, tem que trabalhar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas o que é mais importante? Você buscar a Deus ou você buscar as outras coisas? Você juntar riquezas materiais ou você juntar riquezas no céu? Então nós temos que ter esse cuidado e temos que estar sempre atentos a isso, amém? E em sintonia com esse ensinamento de Jesus, Paulo também escreveu que a avareza é idolatria. O avarento, ele é aquela pessoa que está ávida por ganhar dinheiro, né? Ele é capaz de dar a sua própria vida na obtenção de bens materiais. A gente não é difícil ver, né, história de homens que são riquíssimos, né, que são poderosos, mas eles vivem para trabalhar. Eles não têm tempo nem para descansar, que dirá para buscar a Deus. E nós podemos fazer as duas coisas. Nós temos que buscar a Deus em primeiro lugar, mas nós também temos que trabalhar, ganhar dinheiro, e o Senhor vai nos abençoar e é o Senhor que vai nos fazer prosperar. Amém? O outro tópico fala sobre assim, a bênção financeira. Então é muito interessante a gente observar que no reino de Deus, a lógica da prosperidade não está no acúmulo de bens, no acúmulo de riquezas, mas no ato de compartilhar. E sabe por quê? Porque quando você compartilha, você está demonstrando que você não tem apego aos bens materiais. Você está demonstrando que você confia em Deus,
que da mesma maneira que Deus te deu esse que você tem hoje para compartilhar, Ele vai te dar muito mais. E aí, o apóstolo Paulo, ele disse, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, nós não devemos ser dominados pelo dinheiro, nem viver constantemente buscando dinheiro. Esse desprendimento, né, esse desapego é o que vai ajudar o casal, né, a família a cuidar de todas as questões financeiras que surgirem no dia a dia. Então, o nosso coração, né, o coração do casal tem que estar em Deus. Né? Eles não podem ser avarentos, eles não podem ser murrinhas, como diz no popular, eles não podem ser apegados aos bens materiais. Né? Eles têm que trabalhar sim para conquistar, mas eles têm que ser generosos, porque essa é a vontade de Deus. E é só assim que nós vamos prosperar. A partir do momento que nós compartilhamos, né, que nós nos desapegamos, nós recebemos a prosperidade vinda da parte do Senhor. O dinheiro usado com sabedoria. Então, é possível e desejável o bom uso dos recursos materiais. Inclusive, a Bíblia nos ensina sobre isso. O salmista escreveu, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele a seus filhos dos homens. Salmo 115, versículo 16. Então, cabe a nós, homens, né, conquistar riquezas da terra e saber lidar com elas. Por quê? Porque muitas vezes nós vemos pessoas que elas são abençoadas, elas recebem muitos recursos financeiros, mas elas não sabem administrar e apesar de terem muito, né, de ganharem muito, elas estão endividadas, né, elas não têm dinheiro nem para viver bem, nem para pagar todas as contas. Então, a gente precisa também ter muito cuidado com muitos enganos, principalmente da nossa modernidade, né, dos nossos dias atuais, coisas que a gente ouve, né, no mundo, e nós que somos cristãos, né, os casais cristãos precisam guardar muito a mente e o coração e renovar sempre através da palavra de Deus. Então, muitos creem em equívocos quando se trata do dinheiro. Por exemplo, ganho mais e por isso eu mando mais. Normalmente, o homem, ele se sente na obrigação de ganhar mais do que a mulher, porque culturalmente sempre foi assim, né? Inclusive, antigamente as mulheres nem trabalhavam, então eram somente os homens que trabalhavam, então eles ganhavam mais porque eles eram os únicos que trabalhavam e as mulheres às vezes acabavam fazendo serviços mais simples, né? Só que hoje em dia, né, as mulheres ocupam os mesmos cargos que os homens, né? Ganham os mesmos salários, em algumas situações até mais. Quando isso ocorre, alguns homens eles se sentem inferiorizados e outros homens, inclusive, eles não estimulam o desenvolvimento das suas esposas porque eles têm medo de se sentirem por baixo, né? De se sentirem humilhados ou rejeitados ou inferiorizados. Mas o princípio da autoridade, que nós já estudamos em outras lições, né, que fala que o homem é o cabeça, a autoridade da casa é do homem, não está ligado ao que a pessoa tem, aos bens que ela possui, aos dons que essa pessoa tem, mas é uma concessão feita por Deus, amém? Então não tem nada a ver com a quantidade de dinheiro que ele ganha, com os dons, os talentos que ele tem a ver com a autoridade que Deus deu para ele. Essa foi uma função que Deus deu para o homem. Por outro lado, o sucesso de um homem está em não deixar para trás a sua esposa, a sua companheira e permitir que ela caminhe e cresça ao seu lado. Por quê? O que é que nós já estudamos? Que a mulher ela foi criada para ser ajudadora do homem. Então, elas têm que estar ao lado do homem, ajudando, acrescentando, contribuindo. Amém? Essa é a vontade de Deus e é assim que funciona um relacionamento saudável e abençoado cristão diante do Senhor. Amém? Outra mentira, né, que as pessoas acreditam: o dinheiro é meu e não seu. Então, muitas vezes, a necessidade de aumentar a renda familiar faz com que todos os membros da família busquem um trabalho. Então, o marido, a mulher, até os filhos, né? O que seria uma atitude para somar,
para aumentar a renda familiar, acaba muitas vezes dividindo, porque aí cada um quer administrar o seu salário do seu jeito, né? Então, como a gente viu também no outro exemplo, né? Ganho mais, eu mando mais. Então, às vezes o que ganha mais quer mandar mais, e nós já vimos que isso não está correto. Então, a gente precisa se lembrar daquele conceito que os dois são uma só carne. E isso também envolve as questões financeiras. Então, o dinheiro ele tem que ser sempre nosso e não apenas meu ou só seu. Então, é fundamental ressaltar que as necessidades básicas do lar, elas são função do marido, mas quando os dois trabalham, né, quando os dois contribuem dessa maneira, tem que haver esse entendimento, né, tem que haver essa comunhão, tem que haver muita sabedoria para evitar brigas e confusão. Como eu disse lá no início da aula, a questão financeira, estatisticamente, eu acho que está em primeiro lugar com relação aos problemas conjugais, né? E isso entra tudo, a falta de dinheiro, a divisão do dinheiro, a administração do dinheiro, as dívidas, né? Então, assim, é preciso ter muita sabedoria. Então, algumas dicas, né, que alguns casais usam e dá certo é estabelecer uma porcentagem da renda para uso coletivo. Então, é assim, tanto por cento do nosso salário vai ser para uso coletivo da família e tanto por cento é para uso individual. Você faz o que você quiser, do jeito que você quiser. Outros dividem as despesas fixas entre os membros da casa. Então, é muito importante que tenha conversa e acordo, para que também um não fique sobrecarregado, né, enquanto o outro está mais tranquilo, né? Então, tem que ter esse entendimento, tem que ter essa conversa, tem que ter esse acordo, amém? Estabelecendo prioridades. Dentro do relacionamento, é sempre muito importante que exista o diálogo com relação a todas as coisas. Então, quando o casal ele não sabe conversar, não tem o hábito de conversar sobre tudo, tem que desenvolver, porque isso é fundamental. E com relação à questão financeira, principalmente. Então, é importante que o casal estabeleça prioridades, né? Quais são as prioridades, né? Que não devem ser impostas, mas devem ser conversadas. E porque quando ocorre essa conversa, esse diálogo, os envolvidos, eles assumem um compromisso de realizar aquilo que foi combinado. Então, eles sentaram juntos, eles decidiram e assim eles vão se empenhar e cumprir aquilo que eles decidiram, que eles combinaram. Então, é importante definir metas, né, planejar o futuro, isso demonstra sabedoria. Algumas pessoas acham que fazer um planejamento é uma demonstração de incredulidade, mas isso não tem nada a ver. A gente vê o exemplo de José. O mesmo Deus que garantiu o pão de cada dia, também orientou que José juntasse, né, os alimentos durante o período das vacas gordas, para que quando viesse a seca não faltasse. E graças a essa boa administração de José, orientada por Deus, desse planejamento, foi que a vida na terra não foi extinta naquele período de seca e de grande fome, porque ele tinha muito mantimento junto que deu para alimentar a população durante o período de fome. E assim temos que ser nós também. A gente precisa ter essa sabedoria, né, para juntar, para guardar, para quando vierem dias difíceis, a gente ter, né, de onde tirar. Amém? O outro tópico diz assim: administrando os recursos financeiros. A palavra administração, que é a ação de administrar, dirigir os negócios públicos ou privados, de gerir bens, faz parte do mesmo campo semântico do termo economia. Economia é a junção de duas palavras gregas, que é oikos, casa, que significa casa, e nomos, que significa lei. Então, economia é o quê? É o gerenciamento ou a administração da casa ou do lar por meio de regras e de leis. A administração eficaz, eficiente, evita gastos excessivos em qualquer área da atividade humana e, principalmente hoje, nós precisamos ter muito cuidado. Por quê?
Porque a oferta de bens, de serviços é tão grande que cria em nós uma necessidade que nós não temos. Então a gente fica vendo propaganda disso, propaganda daquilo outro, e a gente acaba achando que a gente precisa ter essas coisas e acabamos consumindo mais do que necessário. Todo mundo aqui, ninguém escapa disso. Se você for olhar na sua casa, você vai perceber que você tem várias coisas, objetos, roupas, sapatos, muitas coisas que você não usa, que você comprou porque você viu uma propaganda, porque você achou que precisava, e no dia a dia você acaba que você não usa aquilo, está encostado, às vezes você nem usou, às vezes você usou uma única vez. Então nós precisamos ter cuidado com esse gasto excessivo, né? Da gente gastar com aquilo que a gente não precisa, porque aí a gente vai minando, a gente vai desperdiçando o nosso dinheiro com aquilo que não é necessário. Por isso que é importante você ter metas, prioridades, planejamento, porque vai ajudar você a não gastar o seu dinheiro com coisas que não são necessárias. E é muito importante a família harmonizar as suas necessidades com os recursos que ganha. Não dá para um casal gastar mais do que ele recebe, porque isso já é um sinal de alerta. Não dá para você gastar excessivamente, você tem que adequar os seus gastos à sua realidade financeira. Então é essencial que marido e esposa façam controle de todos os seus gastos, né? Sentando, planejando, anotando, né? Fazendo realmente um planejamento familiar. O outro tópico fala sobre a bênção sobre a família. Então, inúmeros textos bíblicos relacionam a vida financeira com a obediência a Deus. Eu vou deixar anotado aqui esses versículos, depois os irmãos leiam. Miqueias 3:10, 2 Crônicas 7, versículo 14 ao 16, Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10 e Deuteronômio capítulo 28. O princípio da saúde financeira é priorizar e honrar a Deus com seus próprios bens, com seus próprios recursos. E toda família tem que entender isso. Que além de saber administrar os seus recursos, também é muito importante ser fiel nos dízimos e nas ofertas, né? Porque essa fidelidade traz a bênção de Deus para dentro da nossa casa. As sementes que enriquecem. Paulo, ele tratou a oferta financeira como semente. E o que é uma semente? Você tem uma semente, uma única semente, e você coloca ali numa terra. Aquela terra está bem cuidada, está adubada, está preparada. E você vai regar aquela semente ali, por exemplo, uma semente de um pé de limão. Você vai cuidar e aquele pezinho de limão ele vai crescer, e daquela única semente de limão vai crescer uma árvore que vai produzir centenas de frutos de limão. Amém? Então, isso é a oferta, é uma semente que você planta e ela vai produzir frutos, ela vai multiplicar, ela vai prosperar nas nossas vidas. Então, é válido que o ofertante crie sim a expectativa da colheita a partir do momento que você ofertou. Por quê? Porque você colocou ali a sua semente. Amém? E nós temos um ensinamento do apóstolo Paulo, está lá em Filipenses capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 20, que ele fala com relação a isso, né? A oferta e a você dar e receber. E os irmãos leiam também, que vocês vão ver como ele ensina o receber é consequência do dar. Então, Paulo, ele fez essa interligação dos verbos dar e receber, porque eles, na verdade, são inseparáveis, né? Então, sobre Filipos, ele disse: nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e receber, senão vós somente. Filipenses 4,15. Então, ele estava deixando muito claro que, inclusive, citou as palavras de Jesus: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então, demonstra a importância do dar.
Então esse ato abre portas para que a gente possa receber. E quando alguém retém mais do que convém, ela está dando legalidade ao fracasso financeiro. Ela retém aquilo que não é dela. Amém? Outra coisa, dar aumenta a nossa conta. Então Paulo, quando ele fala, né, em Filipenses 4, do 10 ao 20, com relação a dar e receber, ele não estava interessado em receber mais, mas ele estava interessado em ensinar a igreja sobre o caminho para o recebimento, sobre a importância deles serem generosos com os missionários, deles serem generosos com a obra de Deus, deles serem generosos com os necessitados, né, deles darem, né, ao invés de ficarem guardando e retendo. Então, o ato de semear aumenta o crédito do ofertante. Filipenses 4,17. Mas procura o fruto que aumente a vossa conta. Amém? Outro princípio importante. O ofertante é recompensado por Deus. Então, o texto afirma que a recompensa é conforme as riquezas de Deus e não conforme o valor da oferta. Ou seja, quando a gente aprende o valor de dar, quando você entende que quando você está dando, você está semeando e aquela semente vai produzir frutos, Deus, ele vai nos recompensar não de acordo com a semente que nós plantamos, mas de acordo com a riqueza de Deus. E se você entender que Deus, ele é o dono do ouro e da prata, que Deus, ele que criou todas as coisas. Então, se você imagina uma pessoa bilionária, Deus é o dono da riqueza. Ele é muito mais rico do que essa pessoa. E ele nos recompensa conforme a riqueza dele. Então, não importa o que você precisa, quanto você precisa, Deus tem para te dar. Mas nós temos que cumprir princípios, né? Nós precisamos ser tementes a Deus, nós precisamos semear, né? Nós precisamos fazer a nossa parte, né? Amém? E o casal que aprende isso e vive isso na prática e no dia a dia, com certeza eles terão uma vida próspera, uma vida abundante, uma vida abençoada. Amém? A oferta que atrai o olhar de Deus. Adão e Eva ensinaram aos seus filhos a importância de adorar a Deus com ofertas. Tanto é que Caim e Abel entregaram ali as suas ofertas. Abel, ele decidiu aplicar as lições que ele recebeu dos seus pais e entregou para Deus das primícias, né, das suas ovelhas. E esse ato, né, dele revelou que em seu coração Abel amava profundamente a Deus e ele quis dar para Deus o melhor, tanto que aquela oferta chamou a atenção do Senhor. Amém? Agora, num ato de incredulidade, apenas para cumprir um protocolo, Caim ele desdenhou de Deus, dando para Deus qualquer coisa, de qualquer jeito. Amém? Então a expressão lá em Gênesis 4:3, do fruto da terra, uma oferta ao Senhor, aponta para um ato indefinido e sem valor espiritual para Deus, né? Então ele quis somente dar, por dar. Não porque ele amava a Deus, não porque ele queria honrar a Deus, não porque ele queria glorificar a Deus ali com aquela atitude, né? Mas ele deu porque ele achava que ele tinha aquela obrigação de dar. Infelizmente, muitas pessoas fazem isso hoje em dia, né? Elas entregam por obrigação, entregam de qualquer jeito, né? Não entregam o melhor para Deus. Não digo apenas com relação à oferta, a dízimo, né, a questão financeira, mas com relação à vida, né, ao tempo, à disposição, ao coração, né, a todas as coisas. Então nós precisamos estar atentos a isso. Deus, ele vê a intenção do nosso coração. Ele não vê somente aquilo que nós entregamos, mas ele vê dentro do nosso coração, né, como é que nós estamos entregando, por que motivo nós estamos entregando, por que motivo nós estamos fazendo. Amém? E o livro de Gênesis diz que Deus atentou para a oferta de Abel e não para a de Caim, né? Que Deus foi favorável a Abel. Então Deus provavelmente abençoou a vida de Abel de uma maneira que despertou a raiva, o ciúme, a ira, a inveja em Caim. Mas nós precisamos estar atentos a isso, como diz lá no Salmo 127, versículo 1 e 2, né? Se o Senhor não edificar a casa,
aí mais para frente um pouquinho, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. E quantas pessoas, né, estão repousando tarde, acordando cedo, né, sofrendo, enfrentando tantas dificuldades, né, para ganhar dinheiro, para juntar riquezas, mas o Senhor não está nessa casa. E aí a gente vê famílias vazias, pessoas vazias, tristes, né, em dores, sofrendo. Então, mesmo com muita riqueza, às vezes, né, não tem felicidade, não tem saúde, não tem aí bênção de Deus na vida delas, na casa delas. Amém? Então, o mais importante é o Senhor, né, na nossa vida, na nossa família. E como nós estamos estudando hoje, consequentemente, se nós formos fiéis, tementes e obedientes ao Senhor, Ele vai nos abençoar também. Amém? A fidelidade que promove. Então, quando o cristão ele entrega os seus dízimos e as suas ofertas, ele não retém aquilo que não é seu, porque os dízimos e as ofertas, eles não são nossos. Nós estamos reconhecendo que Deus é o Senhor das nossas vidas. E nós estamos devolvendo para Deus apenas 10%, né, o caso do dízimo, de 100% que Deus nos deu. E as ofertas, né, nós estamos honrando a Deus com as nossas ofertas, amém? Então nós estamos reconhecendo a soberania de Deus, né? Nós estamos reconhecendo o favor de Deus nas nossas vidas, nós estamos reconhecendo a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Então quando alguém é fiel nos dízimos, o Senhor o promove a patamares maiores, né? O Senhor abençoa as nossas vidas mais ainda. Então, mediante o recebimento de bênçãos indescritíveis, né? O Senhor vem sobre a vida daqueles que o temem, daqueles que o buscam e daqueles que o obedecem, né? E fiel a Deus é o que promove os homens, amém? E eu vou ler a conclusão que diz assim: é necessário que o casal administre todos os recursos financeiros com sabedoria e planejamento. Também é fundamental permitir e invocar a presença de Deus para uma vida financeira abençoada. A fidelidade e a liberalidade, porém, são os elementos fundamentais para os planos de quem deseja ter um lar bem-sucedido financeiramente. Amém? Então, se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia o sentinela, né? Então, o casal, ele tem que entender, né, que o Senhor, ele faz parte, deve fazer parte de todas as áreas da vida familiar, inclusive e principalmente da financeira, né? Como eu já falei 2 vezes, hoje tem estatísticas, né, que muitos relacionamentos terminam por questões financeiras. Então nós devemos pedir ao Senhor, né, que venha nos dar sabedoria, né, que venha nos guiar, que venha nos orientar, mas nós precisamos também fazer a nossa parte, né, agir com inteligência financeira. E se você não sabe administrar muito bem financeiramente, tem tantos cursos hoje em dia, né? Aprenda um pouquinho sobre planejamento, sobre administração, sobre economia, né? Peça ao Senhor, né, que abra os seus olhos, que direcione, que dê sabedoria. Mas nós temos que entender que Deus, ele está presente nas nossas vidas em todas as áreas, né? E que ele cuida de nós. Como nós lemos lá no início, o Senhor, ele nos dá prosperidade, ele nos dá riqueza. Aquele que teme ao Senhor é abençoado. Então, se você teme a Deus, tome posse, né? Leia novamente aquele Salmo 112 e tome posse dessas promessas de Deus para a sua vida. Não aceite o diabo te enganar, acreditando que você tem que ter uma vida difícil, que você tem que ter uma vida de dificuldade, de miséria, às vezes passando necessidade, porque essa não é a vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus é que você prospere, a vontade de Deus é que você cresça, é que você tenha uma geração abençoada, que os seus filhos sejam abençoados. Essa é a vontade de Deus para os seus filhos, amém? Então essa é a lição de hoje e até a próxima aula em nome de Jesus.